Olá, boa noite. Estamos para a nossa live de hoje. O tema Assembleia de Vozes. Lu, quanto tempo? Bem-vinda, bem-vindas todos que estão entrando agora para a nossa live ao vivo de hoje, desta noite. Antes do Natal. Boa noite, Adriana. Boa noite. Como vocês estão? Como estão os preparativos para viver esse Natal? Tânia, boa noite também. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, Assembleia de Vozes. Logo, logo vocês vão já ficar sabendo do que se trata e por que eu quis trazer esse tema como abertura hoje de algo especial que eu estou preparando. Christian, boa noite também, bem-vindo. A Tereza já está dormindo, o Tomás também, graças a Deus. Por isso aí as lives das 9 horas da noite. Elisandra, boa noite. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? E aí a gente já começa o nosso conteúdo de hoje. Boa noite, Bernadette. Só me sinalizem aqui. Sim, a Bernadette falou que sim. Ótimo. Boa noite, Valesca também. A Valesca também confirmou. Obrigada, Fátima. Então, gente, vamos começar. Vamos começar essa live de hoje pedindo ao Espírito Santo de Deus, Ele que é o mestre interior da nossa alma, que Ele possa também, com maestria, nos conduzir nessa live, na nossa compreensão, no nosso entendimento e naquilo que precisa ser colocado também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou desativar aqui os comentários, tá bom? Para que a gente foque no conteúdo mesmo. Há uma frase de São José Maria Escrivá que está no livro Caminho, número 239, ele diz: um olhar sobre o passado e lamentar-se, não que é estéril, aprender que é fecundo. Um olhar sobre o passado, lamentar-se, não. Lamentar-se, aquilo que eu costumo sempre falar aqui, né? Ficar lambendo as nossas feridas, não. Não, porque isso é estéril. Aprender, isto é fecundo. Então, para que realmente a gente possa aprender a respeito desse olhar da nossa vida, da nossa biografia, do nosso passado, chega final de ano, a gente costuma fazer esse olhar. Mas eu preciso, diante desse olhar, nós às vezes precisamos considerar como que nós vamos fazer esse exame de consciência, como que nós vamos fazer esse julgamento a respeito das nossas atitudes, daquilo que nós falamos, daquilo que fizemos ou que deixamos de fazer.
E nós podemos ter duas atitudes que não são salutares, que não nos amadurecem, que não nos orientam para uma vida ordenada. A primeira é aquela atitude de nós não ouvirmos a ninguém, darmos ouvidos a ninguém. Não quero ouvir, não quero saber. Então, o que importa é o que eu penso. A gente pode utilizar aquela frase, né, tão comum, tão popular de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde ela diz, né, eu sou o que Deus pensa de mim, né? Então, nesse sentido de colocar-se, mas esse ser o que Deus pensa a respeito de nós, Santa Teresinha não fala de forma leviana, de maneira não importa, não interessa ninguém, né? Não, ela teve seus confessores, seus diretores espirituais e teve outras vozes, né? A vida dos santos, como Santa Teresa d'Ávila na vida dela, né? Ela sendo uma carmelita ouvindo, né? Essa mãe espiritual que a conduziu, ela trilhou um caminho muito particular, diferente de Santa Teresa d'Ávila, mas ela soube ouvir e aprender com esta voz, entende? Mas o primeiro movimento que nós podemos ter, um movimento que é equivocado, é não querermos saber dar voz a ninguém. Então, eu sou o que Deus pensa de mim, então não interessa o que os outros pensem, e aí você não quer ouvir a ninguém, não quer ouvir, né? Não há autoridade que possa, nem mesmo quando eu falo autoridade, existe uma autoridade moral, autoridade espiritual, né, que capaz de mover você a prestar atenção, a dar ouvidos e colocar a tua vida, né, sob aquela voz, né, aquele olhar. Então, esse é um movimento equivocado, você não quer dar voz a ninguém. Um outro movimento, uma outra atitude que não nos ajuda nesse caminho também de amadurecimento, de crescimento humano e espiritual, é você querer dar voz a tudo e a todos. Então, se o primeiro é não querer ouvir ninguém, o segundo é você dar autoridade e voz a qualquer um, a qualquer pessoa. Então, todo mundo, né, fala, você dá voz. O que é dar voz? Você dá relevância à palavra de alguém que não deveria influenciar tanto a sua vida. Por quê? Porque não tem essa autoridade. Porque não tem uma vida que possa de fato lhe ajudar nesse caminho. Então, qualquer opinião, qualquer pessoa, né, isso nos faz desmoronar, tá? Isso nos faz, às vezes, dar tiro para tudo quanto é lado. Uma hora você está ouvindo aqui, outra hora ali. Então, qualquer frase de impacto, qualquer pessoa sem uma vida realmente consistente, substancial, para poder orientar você e você fica ouvindo, né? E às vezes não é alguém de fato interessado no seu crescimento. Às vezes é uma voz que vem, uma voz com inveja, ou uma voz que quer nivelar tudo. Então você vai lá, né, e escuta uma voz que não te puxa para cima, que não te puxa para o alto, que não te chama a crescer, mas te chama a ficar uma vida rasa, te achata a vida. Santa Teresa d'Ávila, ela vai falar a respeito disso, né? Inclusive as suas filhas espirituais, para que tomassem o cuidado, o devido cuidado, né, na escolha, às vezes dos confessores, de pessoas que elas iriam ouvir, dar voz. Por quê? Porque ela diz, às vezes, nos achatam a vida. O que é esse achatamento? É um nivelamento, né? É uma relativização, e hoje nós estamos muito, né, nesse contexto que tem achatado muitas biografias. O caminho, nosso caminho espiritual é um caminho que nos faça crescer, que nos ajude a amadurecer.
que nos ajude a ascender, né, nessa vida. A gente sabe que essa ascensão que nosso Senhor vai nos ensinar é um caminho de kenosis. O que é essa expressão, né, grega? É um caminho de descida, mas não de achatamento. De achatamento no sentido de você ficar, né, ao que é mais inferior. Não faz você buscar aquilo que é mais nobre. E não faz você buscar uma vida mais virtuosa, mas a contentar-se sempre com o menos, a contentar-se sempre com um pouco. E às vezes nós confundimos isso, né, com uma vida simples, humilde. Né? Essa humildade que nosso Senhor vai falar não é essa vida achatada, no sentido de viver pouco ou até viver contrário àquilo que o chamado à vida de fé, a uma vida cristã, nós somos chamados a viver. Então essas vozes, né, as muitas vozes sem critério, sem discernimento, sem avaliarmos, essa pessoa que está me falando, olhe para a vida dela. Essa vida pode me ensinar não só as palavras, mas essa vida pode nos ensinar. É por isso que vidas completas nós só vamos encontrar na vida dos santos. Daqueles que já finalizaram aqui nesse mundo a sua obra, né, a sua trajetória, a sua jornada, e que são confirmados pela igreja como vozes, como pessoas que podem nos conduzir. Então, é muito bom que a gente busque conhecer como é que nós vamos ouvir essas vozes. Não é só, eu tenho um grande carinho, um grande amor por esse santo, mas eu não faço o mínimo, né, para conhecer, para entender, para ler sobre a biografia desse santo, né, ou a autobiografia quando tem, os seus ensinamentos, né, a sua doutrina, né, no caso dos santos doutores da igreja, que a igreja, além de reconhecer a santidade, reconhecem, né, e aprovam e disseminam que essas pessoas, né, esses santos, têm ensinamentos que são doutrina, né, que são ensinamentos válidos para a igreja como um todo. Então, quando falamos de Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja, a primeira mulher declarada doutora da igreja em 1970, né, pelo Papa Paulo VI, Santa Teresa já era santa, né, canonizada já, mas foi declarada doutora, mestra da vida espiritual, a mãe dos espirituais, mestra da vida de oração, é porque ela tem um caminho seguro, sólido, tá, eficaz para a nossa vida, independente do nosso estado de vida. Às vezes tem, né, quem que pode me ensinar, né, a trilhar um caminho de vida espiritual? Às vezes nós queremos buscar, claro, santas que viveram o nosso estado de vida, e isso realmente é muito válido, mas por muito tempo nós tivemos muitos santos e santas, e principalmente os doutores e doutoras da igreja, significa que suas vidas não são limitadas somente à vida conventual. Santa Teresa d'Ávila, quando ela vai ensinar Castelo Interior, né, sobre o progresso da alma, né, sobre os graus da vida de oração, os graus de uma alma que vai trilhando o seu caminho de santidade, de perfeição, ela não está apenas confinando essas almas, né, ou declarando que elas sejam especificamente celibatários, ou aos sacerdotes, né, ou aqueles que vivem a vida monástica, não, mas a alma que decide trilhar de fato, fazer da sua vida, a partir da sua realidade, do seu estado de vida, que é o que Santa Teresa d'Ávila e os grandes santos vão nos ensinar. Em nenhum deles há equívoco a respeito disso. Senão a igreja não iria, né, declará-los santos e doutores da igreja. É preciso que a gente também aprenda a conhecê-los.
a lê-los, a estudá-los de fato, né? E não a gente pegando uma frase ou outra de efeito aqui e ali, como se isso fosse suficiente para conhecê-los. Não. Então, chegando perto, né, do final de ano, convém que a gente eleja uma assembleia de vozes. Primeiramente que você medite a quem você está dando voz como juiz da sua vida. Será que você tem ouvido tudo e todos? Isso tem gerado mais confusão. Hoje, né, a gente tem tantos perfis, antigamente eram nas novelas, eram nos filmes, né? Hoje nós podemos alargar um pouco e quantos que você segue, não só de seguir no Instagram. Eu digo algo mais sério, mas o tempo que você passa também vendo, ouvindo, né? Aqui é muito mais do que isso, tá? Mas isso também influencia. O tempo que você gasta vendo e ouvindo pessoas que você percebe como sua referência, você vai dando a elas a referência para sua vida. Sem querer, você começa a reproduzir as crianças. A gente vê isso muito claramente, né? Teve agora o futebol e nos primeiros jogos ali, né? O Tomás assistiu e viu, né, o Richarlison fazendo gol e tudo aquilo ali. Nossa, para ele, no outro dia ele estava jogando e dizendo que era o Richarlison que estava fazendo gol, né? Era a seleção brasileira jogando. E engraçado, eu percebi, nossa, como influencia. E daí, quem é esse cara? Quem é esse jogador? O que pode ensinar, né? Então a gente viu um pouco até nessas coisas, né? Nessas realidades né, do mundo, nessas realidades comuns da nossa vida, a gente pode perceber ali o que pode me ensinar. Não vai me ensinar todas as áreas da vida, mas o que pode me ensinar aqui sobre vencer, né? Ontem nós vimos um jogo espetacular de dois times que realmente lutaram. Como a gente pode aprender com isso, né? Vendo as biografias, vendo por trás, né? Eu não entendo nada de futebol e não me considero a pessoa melhor para poder aqui, eu vou falar alguma coisa sobre, mas o pouco que eu pude observar e ver ali, né? O Lionel Messi como alguém que realmente jogou e aquela conquista, né? Foi uma conquista de uma história. O quanto ele para chegar ali. Também um outro grande jogador, que eu nem vou falar aqui, né, soletrar o nome, francês como melhor artilheiro, né, o jogador mais bem pago do mundo e tal, 23 anos ainda jovem, né, saiu ali querendo o título. Mas como é importante a gente às vezes aprender com as derrotas, então eu fui pesando tudo isso e como a gente pode aprender, né, com esses fatos, como a gente pode também trazer para a nossa vida e ver, né, quantas vezes eu ainda não estou pronta também, quantas vezes eu preciso baixar minha bola, quantas vezes eu preciso trilhar um caminho de humildade para aprender a vencer e vencer com honra. Quantas vezes eu brinquei, quantas vezes eu achei que bastava o meu talento e eu não fui disciplinada, eu não fui constante, eu não me dediquei o que eu precisava, né? E por isso aí a gente vê um pouco o Brasil, né, que saiu logo sem chegar, né, sem chegar ali às fases, né, de decisão. Então isso tudo pode também ecoar para mim, né? Mas aquelas vidas que realmente vão ser vozes, né, que eu vou colocar a minha vida diante daquela biografia e pensar o quanto eu ainda estou distante, o quanto eu posso aprender, o quanto eu não posso também usar isso como desculpa para ficar estagnada, estacionada, mas que eu possa almejar mais. Aquilo que Santo Agostinho, vendo a vida dos santos e aprendendo, né, ele ia e quantas vezes os sermões
né, de outro grande bispo, de outro grande santo, foi para ele uma referência. Vendo a vida dos santos, ele dizia: se este pôde, aquele pôde, por que não eu? O que ainda me impede? Vão nos motivando, vão nos puxando para cima. Por que a gente precisa buscar vozes que nos puxem para baixo, que fazem a gente pegar aquilo que há de pior, né? O ser humano é capaz de coisas grandiosas, é capaz de nobrezas, mas é capaz também de coisas tão baixas. Quem você tem buscado ouvir? Quais filmes? Quais biografias? Quais leituras? Quais pessoas você tem dado voz? Quem você tem elegido? Você não elege, você não usa critério nenhum, mas eles vão influenciando na sua vida, no seu comportamento, nas suas escolhas, no seu dia a dia. Observe se talvez o seu relacionamento com o seu marido, observe se talvez o modo como você olha para a vida, para a educação dos filhos, para a sua vocação, você que é religiosa, né? Quem você tem se inspirado? Quem você tem buscado ler, conhecer? Isso é muito importante. Você acha que não impacta? Você acha, não, é só para eu descontrair hoje, amanhã. Mas quanto tempo você tem buscado dar voz e vez a pessoas, né, que realmente vão fazer com que a sua vida ganhe um valor, ganhe virtudes, né, te desperte, te faça sair dessa estagnação e trilhar um caminho, né, um caminho de mais nobreza de vida, um caminho onde você possa servir mais e servir melhor. Quais são essas vozes? Primeiramente, questione quem você tem ouvido e depois faça intencionalmente quais são as vozes que eu quero ouvir, que eu quero colocar a minha vida, né, para olhar, né, como critério para a minha vida, como vozes que vão me ajudar nesse caminho, porque elas vão fazer a diferença. Né? Quem são os teus coaches, né? Não no sentido aqui aquelas pessoas, né, hoje, mas eu digo assim, espiritualmente falando, que realmente, que de verdade, não só com as frases de impacto, mas que de verdade buscam, lutam e foram pessoas que realmente podem ser para você essa inspiração. São vidas, são vidas que realmente possam te ordenar, te puxar para cima e não para baixo. Possam realmente te levar a uma vida de conversão, a uma vida mais ordenada, a uma vida a uma vida que realmente vale a pena. Uma vez, eu lembro que eu era, né, muito jovem, hoje eu tenho 42, eu tinha, eu acho que uns 19 anos, 20 anos, e na época, né, ir no cinema era uma coisa mais rara, assim, pra mim, e eu acho que foi o segundo filme que eu fui no cinema assistir, O Resgate do Soldado Ryan. A pessoa que eu fui junto, que nos levou para assistir, né, era um grupo de mulheres, nós fomos, né, um lazer feminino. Eu, como missionário, lembro na época eu já era missionária. E aí nós fomos assistir esse filme, né, é um filme de guerra, mas alguns filmes assim me chamam muita atenção. Esse, né, Ben-Hur, O Gladiador, são filmes que me marcam. E esse filme, O Resgate do Soldado Ryan, tem como ator principal Tom Hanks, e ele é um general, um capitão. Eles vão fazer uma busca de um soldado que é o 5º filho de uma mãe que já havia perdido 4 filhos na guerra. E aí o governo decide, né, o exército americano decide fazer a busca desse filho mais jovem
para que a mãe não viesse a perder os 5 filhos na guerra. Só que é uma busca que coloca em risco a vida dessa equipe que recebe a missão de buscar. E eles vão, e alguns acabam morrendo, né, no meio do caminho, e para buscar esse filho, esse soldado, um jovem soldado, o mais novo, né, dos filhos dessa mãe. E encontram a ele, e ele é ainda um pouco imaturo, mas observando, né, a vida entregue, principalmente desse capitão, esse capitão que tinha uma história, tinha uma esposa, tinha uma família esperando por ele, esperando voltar da guerra. Mas ele cumpre a missão, né? Ele tinha como dever realizar e cumprir isso, e ele faz. Quando está já no final, assim, né, concluindo o resgate, eles têm que viver um embate ali, e esse capitão acaba morrendo. Mas ele até o fim, ele está realizando o dever e a missão que lhe cabia cumprir. E esse soldado, né, começa a perceber ali que a vida dele custou sangue. E ele corre ao encontro desse capitão. E o capitão diz a ele uma última palavra antes de dar o seu último suspiro. Olha para ele e diz: faça por valer. Essa cena, esse filme, me marcou profundamente, porque eu fiz uma alusão a Jesus, a Nosso Senhor, e a muitas outras vidas que derramaram seu sangue ao longo da história da humanidade. E eu me senti como aquela jovem, eu era uma jovem ouvindo e assistindo aquele filme, e ela me impactou muito, porque eu percebi ali que eu precisava fazer valer a minha vida. Faça por valer. Muitos antes de nós, nesse caminho, né, de vida, deram o seu sangue literalmente, e outros com uma vida nobre, uma vida entregue, de sacrifício, de oferta. E eu preciso fazer valer. Os santos olham para nós e querem entregar o bastão para a nossa vida, dizendo: faça por valer. Houve um sangue derramado, né, de Nosso Senhor, e outros que foram também completando em sua carne, completando em suas vidas o mistério da redenção de Cristo, né, que já foi completa, mas que vai como que se desdobrando em outras almas, em outras vidas, em outras biografias que viveram e viveram com essa dignidade, né? Honrando suas vidas, o dom da vida entregue. A vida é dom, é um presente de Deus, mas ela também é uma tarefa, é uma missão. E como eu tenho feito ela, né, ao longo da minha vida. Chega final de ano, é importante que a gente faça essa revisão, e é importante que você medite sobre isso. Quais são as vozes que eu quero ouvir, que eu quero de fato que conduzam a minha vida, que sejam voz para mim, que eu vou ouvir, né, que eu vou dar ouvidos, como a história do Pinóquio, que tem o grilo. Quantas vezes ele não quer ouvir o grilo, que é a voz da consciência, né? Mas aqui, como aquelas vozes santas, aquelas vozes que foram obedientes a Deus até o fim, aquelas vidas que podem ecoar para a nossa vida e dizer: faça por valer, Larissa. Faça por valer. Quando eu quero, né? Quando eu quero me render ao meu egoísmo, quando eu quero me render ao meu orgulho, à minha vaidade, que às vezes me constrange, e eu me vejo ainda, né, brilhando, patinando, recomeçando, essas vozes me puxam, essas vozes
me fazem desejar mais. E uma delas, sem sombra de dúvidas, é Santa Teresa d'Ávila. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje, onde eu abro as inscrições, inscrições gratuitas para o evento que eu vou realizar no dias 9 a 12 de janeiro, nos Passos de Santa Teresa. Serão 4 aulas ao vivo, transmitidas aqui direto pelo Instagram, pelo meu perfil, sempre às 21 horas, nos Passos de Santa Teresa. Não é em vão que ela recebe como título doutora da Igreja, que ela é chamada de mestra da vida espiritual e tem por título a mãe dos espirituais, porque ela tem uma doutrina segura e válida para que a gente trilhe um caminho sério, um caminho verdadeiro para o nosso crescimento interior. Esse crescimento interior que nos leva a um crescimento humano e espiritual. Então, nessas aulas, eu vou levar você a conhecer a vida de Santa Teresa d'Ávila e os seus principais escritos, porque essa mulher continua impactando tantas outras vidas, como Edith Stein, que ao ler a autobiografia de Santa Teresa, o livro da vida, é impactada, ela passa a ler aquele livro a madrugada inteira, ao amanhecer, e decide depois tornar-se carmelita. Muito antes que isso, decide tornar-se católica, recebe o batismo e decide consagrar a sua vida a Nosso Senhor. Então, e hoje é Santa Teresa Benedita da Cruz, canonizada. Tantos outros santos, Santa Teresa que leu a vida de Santo Agostinho em Confissões, e também o quanto essa vida impactou numa conversão profunda para a vida dela. Então percebam, as vozes que essas mulheres deram nas suas vidas impactou as suas próprias biografias, suas próprias vidas. Então é isso que eu quero levar você a conhecer de Santa Teresa d'Ávila, uma vida que possa nos inspirar. Quando ela escreve a pedido, por obediência ao seu confessor, ao seu diretor espiritual, os confessores que pediam que ela escrevesse. E ela vai dizer: permiti, Senhor, eu vos suplico, que fiquem loucos de vosso amor todos aqueles com os quais eu tratar, ou não trate com ninguém. O objetivo dos escritos de Santa Teresa d'Ávila, e ela vai fazer isso, permitir, Senhor, é a súplica que ela faz, que todos aqueles com os quais ela tratar, e como que ela continua tratando, como que a sua voz continua ecoando, através do seu testemunho de vida, através da sua biografia e através dos seus ensinamentos, da sua doutrina, presente nos seus livros, nas suas obras espirituais. Que fiquem loucos de amor, de vosso amor, todos aqueles com os quais eu tratar, ou eu não trate com ninguém. Então é isso, eu quero que você conheça a vida desta mulher, seus principais escritos. E esse será um evento de lançamento para uma nova mentoria, um novo curso que eu estou preparando, tá? E que lá, durante o evento, eu irei explicar melhor para você que vai querer aprofundar com a vida desta santa mulher. Certo, minhas queridas e queridos que estão aqui ouvindo também, tá? Então, as inscrições já estarão abertas aqui no link da minha bio, você já pode se inscrever para esse evento que será em janeiro, mas que nessa virada de ano você já faça esse propósito. Escreva. Um dos hábitos é, às vezes, você escolher um santo, uma santa, alguém que foi comprovadamente alguém que você pode se espelhar, alguém que você pode dar voz,
alguém que você pode olhar, alguém que você pode aprender e mais do que isso, que pode interceder por você, né? Como sua madrinha espiritual, como seu padrinho espiritual, né? Como alguém que junto de Deus estará intercedendo por sua alma, por você, né? Nas suas causas, na sua vida, mais ainda, né? Para que você trilhe um caminho também para alcançar o céu. Então, eis o que eu desejo, né? Nesse momento em que nós estamos, você refletir sobre isso, né? E adotar, né? Nós dizemos que os santos não somos nós somente que escolhemos, mas eles nos escolhem. Eu muitas vezes tentei buscar e tenho outras santas como referência para a minha vida, mas cada vez mais percebo Santa Teresa d'Ávila como aquela figura que eu preciso, né? Que não só eu escolhi, mas ela me escolheu também, né? De forma humilde eu digo isso, não é porque eu tenho uma grande missão, não, mas porque é alguém que, né, me chama, me puxa as orelhas, alguém que realmente eu posso buscar e me espelhar e sei lá, tem algo realmente que eu posso aprender, como muito que eu já aprendi com ela. E eis que eu desejo que você conheça também mais a fundo a vida desta santa, Santa Teresa d'Ávila, desta nobre mulher, desta sábia mulher, desta mestra da vida espiritual, para que a gente possa crescer e amadurecer com ela nesse caminho. Certo, meus queridos, minhas queridas? Deixa eu abrir aqui os comentários. Você pode então já fazer a sua inscrição e convidar outras pessoas também para esse evento. Já ir preparando seu coração. Prepare-se interiormente, espiritualmente, tá? Então, mais do que uma preparação apenas para um evento, eu convido você a isso. Convide já, tá? Faça uma assembleia de vozes para além, né, de Santa Teresa, mas convide já ela para que possa aí falar ao seu coração. Às vezes começou com uma frase, uma oração, mas ela tem mais, você precisa conhecer mais a respeito, né, daqueles santos que você decidiu como seus, né, como devoção, como referência para sua vida. Que bom, Elisângela, que bom. Mas que lindo esses ensinamentos, né? Eles possam de fato ser frutuosos para sua vida, tá bom? Ah, que bom, Dada. A Fátima também, maravilha. A Eduarda, muito bom. Presente de Natal para um novo nascimento interior. Excelente, isso. Que a gente possa tomá-los de fato para a nossa vida, é isso. Viu, minhas queridas? Um beijo na alma, então. Essa semana eu ainda vou fazer mais uma live. Eu vou ter uma convidada especial. Nós vamos falar, ainda pegando, né, essa preparação aí de final de ano, preparando-se para um ano novo. Coloque em ordem a tua vida. Nós vamos falar sobre a ordem nas 3 dimensões, né? O que é a virtude da ordem? Que virtude é essa? Né? Nem toda ordem é virtude. Então, quando é virtude da ordem? Quais as dimensões que ela abrange para a nossa vida? Então, vou estar trazendo aqui uma convidada especial, Miriene, e logo vocês ficarão sabendo também. Tá bom, minhas queridas? Fiquem com Deus. Que ótimo! Deixa sacudir mesmo. Beijo na alma. Tchau!